A emoção ela é predominantemente fisiológica, mas ela tem um percentual que é psíquico. O principal para mim é entender que sem a jornada a gente não chega a lugar nenhum. E gera esperança na gente para estar lá na frente alguém melhor. A dimensão afetiva, o equilíbrio emocional, ele é fundamental. Entender a parte afetiva das respostas biológicas e como isso depois se transforma em sentimentos, por meio de que processo você vai se modificar. Eu tenho que ampliar o meu leque cognitivo e eu tenho que ser capaz de conviver. Se você tem necessidade de alguma coisa, a vida vai te entregar. O que eu aprendi mais no Odisseia Platinum nesses dias foi justamente dimensionar os meus sentimentos em virtude da melhor qualidade de vida, uma vida mais tranquila e feliz. A partir de agora, eu queria que você se permitisse receber. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast dedicado ao nosso desenvolvimento humano e espiritual. E hoje eu tenho uma alegria muito grande porque nós estamos com um convidado mais do que especial. Eu sei que ele vai brigar comigo depois por eu falar o que eu vou dizer, mas eu vou falar primeiro, porque aí depois ele já puxa a orelha, que eu sei que ele puxa a orelha quando a gente fala isso, mas eu tenho a honra e a alegria de trazer uma pessoa que mudou a minha vida. Eu posso falar isso de poucas pessoas na minha existência, mas essa pessoa que eu vou apresentar realmente mudou a minha forma de olhar para a saúde, de olhar para a alimentação. Eu conheci durante a pandemia através da internet e por razões que a gente só conhece, né? Eu disse que o acaso é a mão de Deus que a gente não entende. A gente acabou se aproximando e hoje eu tenho uma alegria muito grande de ter o Dr. Samuel Dalelaste conosco como convidado e junto comigo aqui, meu querido amigo, irmão, cofundador do Projeto Odisseia, Haroldo Dutra Dias. A gente vai ter um podcast muito, muito especial. Dr. Samuel, seja bem-vindo, que alegria. É uma honra você ter dedicado aí seu tempo tão precioso para nos brindar aí com a sua presença, com as suas palavras e com esse conhecimento gigante. Eu que agradeço imensamente o convite, inclusive para poder fazer o que eu mais gosto de fazer, que é puxar a orelha. Saulo já sabia. Já começou me dando a oportunidade de fazer isso. Eu vou falar para você, Saulo, por que eu não gosto de ouvir. Aliás, você falou uma meia verdade e uma meia mentira, né? Você começou errado, viu? Porque você falou, eu trouxe aqui uma pessoa que mudou a minha vida, né? Essa é a parte mentirosa. Depois você falar uma parte verdade, você falou, mudou essa pessoa mudou a minha forma de enxergar o alimento. Aí tudo bem. Né? Mas por que eu não gosto que digam que eu mudei a vida de alguém que conseguiu melhorar a sua saúde, né? Porque se eu aceitar essa responsabilidade, eu vou ter que aceitar também a responsabilidade das milhares de pessoas que passaram aqui no meu consultório, que eu dei toda a informação, eles não fizeram nada do que eu falei que tinha que fazer, e eles estão cada vez mais doentes. Aí eu também sou o responsável pela doença deles. Então, né, se eu for aceitar os créditos, eu vou ter que aceitar 100% deles, de quem melhorou e de quem piorou. E eu não considero que eu possa ter essa força ou esse poder de mudar alguém, né? O máximo que eu posso ser é uma sementinha
que vai lá dar um pouquinho de instrução, informação, e aí cada um recebe aquilo do jeito que quiser e aplica na sua vida, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, né, e pelas consequências deles. Então, se você usou a minha informação a teu favor e sentiu que a tua vida melhorou, parabéns, isso mostra, no mínimo, que você é uma pessoa inteligente e que pensa fora da caixa. Então, parabéns, mas tira de mim essa responsabilidade. Não, doutor Samuel, mas tem uma coisa que você faz que eu acho que é muito, que é mudar o horizonte, mudar a visão da pessoa. Quando a gente tem visão, depois que você enxerga, não tem como desver. Né? Depois que você enxerga, você pode não fazer nada. Você pode não assumir a responsabilidade de mudar, mas você não deixa mais de ver. Né? E isso é legal, porque o Saulo sempre comenta comigo, né? Tudo que ele aprende, toda a experiência aí, a gente vê também o seu canal, o impacto e principal, né? A qualidade da informação que você entrega. A qualidade da informação. Eu acho que isso é precioso. É muito precioso. E é interessante, né, doutor Samuel, porque quando eu comecei a ver os primeiros vídeos, tem uma parte de bioquímica, que é uma parte forte, uma parte pesada, né? E às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas não estou entendendo nada. E foi exatamente aquilo que me chamou a atenção, porque aqui no Projeto Odisseia a gente tem essa preocupação também, daquilo que a gente vai falar, está embasado em ciência, está embasado em pesquisa, e essa preocupação que o senhor tem de embasar as recomendações e observações em ciência é algo que, assim, tem algumas pessoas que fazem isso lá fora, mas acho que no Brasil o senhor é uma das pessoas que mais tem seguramente preocupação com isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa busca desse aprofundamento, como é que é isso hoje na atualidade, na medicina integrativa. Hoje a gente tem muito mais acesso a informações, a pesquisas, e que às vezes as pessoas não sabem, né, o quanto isso avançou. É que, na verdade, vocês dois aí agora acabaram de, com poucas palavras, me dar margem para eu poder falar por 12 horas aqui, com alguns ganchos que vocês me deram. Tá? Em primeiro lugar, que o Haroldo falou aí da questão de a informação, ela é um instrumento muito poderoso para a mudança. Né? Eu gosto muito de trazer... A minha consulta, ela cada vez está sendo menos consulta médica e cada vez mais uma consulta reflexiva, convidando as pessoas a pensar. Porque o que eu vejo? Eu vejo que hoje a gente tem aí 9 bilhões de pessoas no mundo habitando o planeta, mas poucas delas existindo como seres humanos. Tá? E por que eu falo que não estão existindo? Porque eu defendo muito aquela expressão, penso, logo existo. E quando eu vejo pessoas que não pensam, elas não estão existindo. Né? E a maioria não existe, elas simplesmente estão seguindo um caminho de bois de manada, fazendo o que todo mundo faz e achando que o senso comum é o melhor caminho. Tá? Diante disso, eu começo a minha consulta sempre instigando. Eu sou muito provocativo na minha consulta. Eu provoco o meu paciente o tempo todo. Sim. Tanto que eu tenho que usar muito rapport dentro do consultório, porque às vezes tem gente que não gosta disso. Tem pessoas que não gostam. Fica ofendido. Né? Isso. Eu vou vendo o quanto eu posso provocar cada um, né? Então, eu pergunto assim, eu digo assim, o que você... Aliás, quer ver? Vamos fazer entre nós três aqui, ó. Eu sou médico, tá? O Haroldo, ele tem uma formação em Direito, em Psicologia, a gente tem Neurociência, o Saulo formação em Finanças, a gente tem aí, nesse estúdio, onde vocês estão, tem uma pessoa expert em Comunicação, em TI, tá? Aqui, eu tô com a minha secretária aqui, trabalhando aqui, fazendo uma hora extra aqui comigo. Então, assim, temos um médico, uma secretária, finança, neurociência, psicologia, direito, TI. Olha quanta profissão a gente já tem aqui só nesse núcleo, tá? E não importa qual profissão seja. Eu vou provocar vocês agora, tá? Vou fazer uma pergunta e quero que vocês colaborem aqui comigo. Não importa qual profissão seja. O que vocês diriam para mim que é o fator fundamental
para sucesso nas nossas profissões? Qualidade da informação. Muito bem, claro, né? Já dei a pista, ficou fácil. Não, mas isso porque se você não tiver informação de qualidade, você vai conduzir sua carreira profissional de uma forma trágica. Perfeito. Mas você pode até perder uma licença, pode até perder juridicamente a sua capacidade de exercer sua profissão por conta de uma péssima qualidade de informação. Né? Quantas pessoas respondem isso? Poucas, tá? O que eu ouço ao questionário aqui dentro? Eu ouço assim, ó, eu pergunto, o que você precisa para ter sucesso na tua profissão? Aí vem assim, ó, disciplina, constância, empatia. Eu falo, cara, é tudo muito lindo. Mas se você não tem informação, nada disso serve. Você ter uma disciplina, mas não saber o que tem que ser feito com ela, não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, eu me deparei com, há uns 12 anos atrás, 14 anos atrás, não sei, eu me deparei com algo que parece muito óbvio, mas não é. Pouquíssimas pessoas no mundo têm conhecimento sobre como gerenciar a sua saúde. Tá? E as que acham que têm, isso é verdade. Muitas vezes tem esse conceito, assim, ele tem uma disrupção aí muito grande em relação ao que é o certo e o que elas pensam que é o certo. Por exemplo, tá? Você pergunta para pessoas assim, ó, para 100 pessoas que acreditam saber o que é uma alimentação saudável. Tem uns que vão dizer, não, eu nem sei. Então pega 100 exatamente. pessoas que vão dizer que sabem, tá? Não, vamos fazer um teste aqui. Faz um teste comigo. Eu tô cheio de dúvida aqui. Aqui. Carboidrato. Eu não sei. Eu não sei o que é. Eu sei que os carboidratos são horríveis. Eu não como carboidrato à noite. Eu evito. Então, assim, eu não estou numa situação trágica. Mas se você me perguntar assim, Haroldo, fala sobre o carboidrato, me dá a real. Eu não tenho esse conhecimento. Você está numa situação além de trágica. Você está numa situação, a palavra é forte, né? De ignorância. Isso. Sabe por quê? Porque você acabou de cometer um dos erros que está violentando a fisiologia humana no tempo de hoje. Você falou a palavra carboidrato e não qualificou ele. Entendeu? Exato. Tá vendo? Aí. Ó, aí vai fazer o que eu ouço, inclusive colegas médicos meus falando. Falam assim, ó, hormônio causa câncer. Caramba, olha que raso, hormônio causa câncer. Mas que hormônio? Da tireoide? Então o cara tem um hipotiroidismo, ele não pode repor porque causa câncer, né? As pessoas, elas adotaram uma forma de falar muito rasa. Hormônio causa câncer, carboidrato engorda. Gente, a gente tem 2 tipos de carboidrato. Um deles mata você. O outro prolonga a tua vida. Mas, ó, você acabou de falar ali que carboidrato você não come. E por que você não falou para mim assim, ó? Carboidrato de má qualidade. Carboidrato simples eu não como. Carboidrato refinado eu não como. Porque todo o meu estudo dentro da nutrição, carboidratos do tipo arroz negro, quinoa, tudo carboidrato maravilhoso. Isso eu como. Então, você come carboidrato. Tá vendo? Então, você come a prova viva. Tá vendo como você mandioca eu como, cará, cenourinha, olha aí, amarela. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Mas a cada 100 pessoas que acreditam e sabem o que é uma alimentação saudável, 98 vão responder assim, ó, ao ser indagadas vão responder, não, eu como bem porque eu não tomo refrigerante e não como fritura. Esse é o conceito de uma alimentação saudável que a maioria das pessoas tem. Verdade. Entendeu? É verdade. Aí você começa a ver, ela come clube social integral, suco de laranja em caixinha, suco de uva light. Ela tem uma alimentação toda processada, pão integral 14 gramas, queijo ricota lacto-free, peito de peru light. Isso é o conceito de uma alimentação saudável. E quando eu me deparei com isso 14 anos atrás, eu falei, caramba, aliás, eu também tinha uma ignorância
todos nós somos ignorantes em algumas áreas, né? Que a palavra ignorância é uma palavra forte, né? Parece que está xingando a pessoa. Exatamente. Eu sou ignorante em um monte de área. E eu era muito ignorante nessa área da nutrologia, né? Aliás, hoje eu não sou mais ignorante, mas eu sei muito pouco. Eu tenho muito para aprender, mas eu já não sou mais ignorante. Eu só sou uma pessoa hoje que tem um conhecimento superficial sobre nutrologia e que está buscando cada vez saber mais, mas saber tudo nem tem essa pretensão, porque não tem como. Tá? Conversa, né? Então, quando eu descobri que existia uma forma muito mais preventiva de abordar o tratamento do paciente e que essa forma não era embasada em Rivotril, omeprazol, estatina, quando eu vi que isso dependia de mudança de hábitos alimentares, hábitos de vida, praticar esporte, dormir bem, se hidratar, e aí eu me deparei com uma questão que foi o seguinte, pensei, cara, mas na faculdade nunca me falaram sobre isso. Não. Na faculdade, a única vez que algum professor meu, tentou falar alguma coisa sobre nutrição, ele mentiu. A única tentativa de falar sobre nutrição foi mentirosa, porque foi quando eles falaram assim, que gordura, consumo de gordura e colesterol ia matar do coração, né? E hoje a gente sabe que nunca foi a gordura, sempre foi a farinha e o açúcar. Então, a única tentativa de falar sobre nutrologia, nutrição, mentiram. Então, eu tive que buscar esse conhecimento e quanto mais eu fui buscando, mais eu fui me desesperando. Por quê? Porque eu tinha uma consulta de 20 minutos com o meu paciente, aí eu tive que aumentar para 30, para 45, para 60, porque você começa a ver que você tem que instruir o teu paciente. Chegou uma hora que eu falei, cara, se eu passar de 60 minutos minha consulta, esse paciente vai ficar difícil de pagar a minha hora, porque vai ficar muito cara a minha consulta. Fica inviável, né? Fica inviável também. Isso. E aí surgiu, que eu sempre conto a historinha, porque hoje, como a gente já tem quase 2 milhões de inscritos no YouTube, as pessoas, mas por que você fez um canal e tal? Aí eu sempre conto a historinha de onde surgiu o canal do YouTube, que foi um acidente de percurso, né? Porque eu pensei assim, eu vou fazer alguns vídeos pontuais para trazer algumas coisas que eu vejo que é o mais comum no consultório e vou mandar o link para os meus pacientes. Então, era uma coisa para alimentar os meus pacientes. Começou assim, o canal começou assim. Mas não foi casual, não. Eu acho que você começou com o propósito que fez você chegar a 2 milhões, viu? Porque se você tivesse falado assim, eu vou fazer vídeo aqui no YouTube para bombar, eu acho que você tinha pegado uma outra linha. Como você falou assim, eu vou fazer um vídeo aqui para ajudar o meu paciente, aí você tocou milhões de pessoas. Eu acho. Pode ser, sabe por quê? Porque esses vídeos, se você for lá e for ver os primeiros que eu postei, eles foram justamente os vídeos para trazer informações sobre as maiores queixas do meu consultório, que era o que era recorrente, né? Então, por exemplo, assim, tem vídeo lá sobre refluxo, porque o cara vinha com refluxo tomando omeprazol, gastrite tomando omeprazol. Tem uma playlist de 4 vídeos sobre intestino e o impacto da desbiose nas diversas doenças do corpo. E aí, como esse vídeo era para o meu paciente, e eu sou um médico muito preocupado em convencer o paciente que aquilo ali é uma informação com base, eu não fazia vídeos superficiais, assim, sabe? Eu explicava, eu mostrava que tem uma enzima por trás, que aquela enzima faz uma coisa e tal. Você nivelou por cima, né? Você nivelou por cima. Exatamente. E aí o que aconteceu? Nessa época, já tinham alguns médicos integrativos fazendo vídeos no YouTube, mas eles faziam vídeos muito mais simples, não porque eles não têm conhecimento ou capacidade de fazer um vídeo mais técnico, bem pelo contrário, muitos médicos muito bons, mas eles tinham uma preocupação talvez de chegar num público que tivesse um nível intelectual muito baixo, muito restrito, né? Pessoas às vezes até talvez analfabetas e tal, então eles usam um linguajar mais raso, uma informação mais direta, sem ficar explicando tudo. E aí o meu canal, ele foi o primeiro canal do YouTube
a trazer uma informação para um público que gosta de ser provocado intelectualmente, entendeu? E de fundamentação. E de fundamentação, né, doutor Samuel? De fundamentação. Exatamente. Cadê o fundamento disso que ele está dizendo? E eu gosto disso porque eu sou uma pessoa que hoje, o Saulo aí, com toda a inteligência dele e conhecimento em finança, se o Saulo chegar hoje na minha clínica para consultar comigo e dentro da consulta ele quiser fazer uma boa feitoria para mim e falar assim, Samuel, olha só, cara, eu vi aí que você me emitiu nota fiscal aí e tal, cara, você está trabalhando no lucro presumido aqui, talvez você pode mudar a tua forma de tributação, acho que é mais interessante você tributar no simples. Ele vai virar as costas, eu não vou nem dar bola para ele, porque ele só me disse isso, entendeu? Agora, se ele pegar, e durante a consulta, ele pegar uma caneta, e ele pegar um pedacinho de papel aqui, ó, e ele desenhar para mim, e mostrar números, olha, eu vou te mostrar, você faturando aqui 100 mil por mês, você paga imposto. Cara, ele me trouxe o que eu preciso para ser convencido. Uma vez que eu seja convencido, eu mudo no dia seguinte. Eu não consigo continuar fazendo alguma coisa errada depois de ter a informação. Então, eu ajo assim com o meu paciente, entendeu? Com o meu público seguidor, não precisa nem ser paciente. Eu dou a informação de um jeito que aquele seguidor que eu só acredito vendo, né? Só acredito vendo. Aquele cara que é assim, só acredita vendo, pronto. Tá ali, ó. Tô te mostrando que isso existe, que foi tirado de um artigo científico, de um livro de biologia, de fisiologia, e tá aí. Agora você decide o que quer fazer com o conhecimento que foi dado a você. Então, por isso que eu me prolonguei aqui, falei demais, né? Mas para explicar a história do canal. Excelente. Tá muito bom. E doutor Samuel, com a experiência que o senhor tem com a medicina integrativa, essa mudança da forma da medicina olhar, que ao invés de ser aquela que trata a doença, mas promove a saúde, como é que as pessoas têm recebido isso? Quer dizer, isso é algo que ainda é ignorado pela maioria das pessoas, ou isso tem mudado? O senhor tem visto que na medicina, nas pessoas, elas têm buscado isso, a alimentação como promotora de saúde, a medicina como promotora de saúde, você buscar um médico, não que você está sentindo um problema, mas que você quer uma qualidade de vida, você quer chegar no final da sua vida conseguindo carregar a sacola de supermercado, caminhar até um parque, sem depender das pessoas. Como é que o senhor tem visto a medicina enxergando para esse outro lado? Você quer saber como é que eu tenho visto a medicina enxergando isso, ou como é que eu acho que os pacientes estão enxergando isso? Vamos lá, melhor os pacientes, né? Acho melhor os pacientes. Não, porque o que acontece? Esse movimento de uma medicina que promove saúde, numa linha do tempo, isso começou a acontecer semana passada. Se a gente for botar isso na linha do tempo, é muito recente, tá? Pega todo o tempo que existe médico, medicina, e quando foi... Aliás, eu tenho que me autocorrigir aqui, tá? Na verdade, mentira. Isso não começou, isso recomeçou agora, tá? Porque esse é um movimento do passado. Se a gente olhar para a medicina Ayurveda ela tem 5.000 anos de existência, tá? No passado, como é que se tratava uma pessoa? A gente só tinha recursos da natureza, né? Então, tanto que tem uma máxima que diz assim: você adoece por questões e razões da natureza, você se cura pelas mesmos métodos, né? Então, a medicina Ayurveda sempre trabalhou promovendo a alimentação saudável, retirando os alimentos que inflamam, usando plantas medicinais, ervas, papapá. E sempre deu muito certo. Claro que, obviamente, com as suas limitações, né? Não sou aquele médico que fala assim, não sou contra a indústria farmacêutica, pelo amor de Deus. O advento da benzetacil foi uma coisa que esticou muito a expectativa de vida. O antibiótico, né, não existia. Existem plantas com efeito antibiótico? Existem, mas numa infecção grave, você precisa do antibiótico. Então, eu não sou esse médico que fala assim, que a indústria farmacêutica acabou com o mundo. Não sou. Mas a gente tem que entender que o mundo é movido à economia, tá?
Então, por volta de 1900, que foi o apogeu da indústria farmacêutica, o auge da indústria farmacêutica, houve todo um movimento que é chamado de Protocolo Dexter. Se vocês quiserem estudar, vocês têm que procurar como Protocolo Dexter, que foi um protocolo de mudança acadêmica nas universidades americanas, e tudo isso foi muito bem patrocinado, isso tudo foi bancado, para que a grade curricular do ensino acadêmico médico americano começasse a retirar a cadeira de fitoterapia, plantas medicinais, acupuntura, tudo que era baseado na cura natural foi tirado e foi introduzido, então, o currículo que hoje as faculdades ensinam, né? Que é basicamente o estudo da doença e o medicamento que tem que ser prescrito para a doença. Tá? Então, existe uma falsa ideia de que na faculdade a gente aprende medicina preventiva, né? Porque eles usam, inclusive, esse termo, né? Fala assim, exame preventivo do câncer de próstata, exame preventivo do câncer de mama, exame preventivo do câncer de útero, né? E nenhum desses exames previne porcaria nenhuma. É tudo exame de diagnóstico precoce, é importante fazer, ok? Porque tratar precocemente uma doença é importante. Agora, sob o aspecto de prevenção, não existe uma cadeira, não existe um professor, ninguém vai tocar nesse assunto durante os 6 anos de faculdade. Ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque a gente é treinado a chegar na vida do paciente depois do diagnóstico da doença e então prescrever a cirurgia, a quimioterapia, o remédio para aquilo, tá? Bom, com essa mudança na grade curricular, a gente passou então a ter médicos formados para isso. E então houve esse movimento de aumentar a expectativa de vida humana, mas não a qualidade de vida. Então, a gente vive mais, mas vive mal, né? E existe, eu percebo, que uma vitória, as pessoas comemoram com vitória cada vez que os números mostram aumento da expectativa de vida, né? Eu, há muito tempo, já não comemoro isso, porque se eu for olhar na minha própria família, a minha avó, que foi a última a falecer, faz uns 2 anos e pouco, ela ficou, acho que uns 8 anos vegetando numa cama, fazendo cocô com um saco de plástico na barriga, o xixi pela fralda, traqueostomizada aqui no pescoço, sondada, né, totalmente vegetativa. Meu outro avô amputou 2 pernas, o outro avô ficou algemado numa cama, contido quase, por um Alzheimer que consumiu com a memória. E eu não vejo a menor graça em comemorar vida, quer dizer, sobrevida, né? Não vejo graça em sobreviver. Acho que tudo deveria estar baseado em viver, né? Bom, enfim. Então, houve esse movimento todo de uma medicina reativa, que ela reage à doença, mas ela não previne a doença. Quando começou a voltar para o mundo esse conceito de uma medicina que repõe a vitamina, que controla a inflamação, o estresse oxidativo, que promove uma hipertrofia para a pessoa chegar aos 70 anos com musculatura, a importância do músculo, a importância da mitocôndria, como modular a telomerase, o encurtamento telomeral, toda essa medicina que começou a se preocupar com a longevidade associada a uma qualidade. O que eu percebi? Que eu fui um médico que viveu o início disso. E eu fui apedrejado. Eu fui criticado, eu fui quase que crucificado e enforcado em praça pública. Aqui em Porto Alegre, a minha esposa, ela é testemunha disso. Porque eu chegava em casa, às vezes, chorando, falava, porque eu ouvia coisas no consultório, eu ouvia pacientes falando assim, pois é, então, eu queria ter vindo antes, eu marquei essa consulta 3 vezes e desmarquei, porque eu falava pro meu vizinho, pro meu colega de trabalho, que eu ia consultar com um médico ortomolecular, falava que era picaretagem, que isso não existia, que isso não é reconhecido, porque não é no Brasil, isso nunca foi reconhecido como uma especialidade médica. Em outros países, vários do mundo, é reconhecido, no Brasil não. E foi a minha primeira formação, né? Foi em ortomolecular. Então, as pessoas tinham medo de procurar um médico assim, porque
elas acreditavam que ia ser prescrito alguma coisa que ia fazer mal. Veja bem, nunca ninguém teve medo de tomar pílula anticoncepcional, mas tinham medo de ir no médico tomar vitamina e mineral, entendeu? O tamanho é a lavagem cerebral que foi feita na população. Nas pessoas, E hoje, eu vejo que houve uma evolução imensa. Por quê? Por conta do acesso digital, acesso à informação. Então, essa informação que as pessoas podem consumir na sua casa hoje, porque antigamente, o que acontecia? O conhecimento médico era restrito ao médico. Só o médico tinha acesso a um estudo científico, a um livro, né? A pessoa ia no médico e o médico era o detentor do saber. Então, ninguém questionava o médico. E se questionasse, o médico dizia assim, olha só, quem é que é o médico aqui dentro? Eu ou você? Então, você tem que tomar isso aqui e pronto. Você está me questionando por quê? Entendeu? E hoje, com todo esse acesso à informação, as pessoas elas já não estão mais aceitando tomar um remédio para protetor cardíaco. Toma uma estatina, já que todo mundo infartou na tua família. Melhor você tomar para se proteger do infarto. Hoje a pessoa ela já fala, não, mas espera lá, todo mundo infartou na minha família porque eram tudo gordo, sedentário, comiam mal. Eu não faço isso, eu vou ter que tomar um remédio protetor. Né? Porque fica bonito, né, falar protetor, dá uma vontade de tomar, né? Protetor gástrico, né, um omeprazol, protetor cardíaco, uma estatina. Mas eu costumo dizer, só precisa de proteção quem está sendo ameaçado. Se eu não ameaçar meu corpo, não preciso proteger ele de nada. Ele tem capacidade de proteção, né? Então, eu gosto muito de falar um pouco dessa história eu disse, né? Não é que a medicina ela está agora chegando, ela está sendo um retorno dessa medicina que usa muito mais a comida, né, alimentos naturais e tal. E aí eu me revolto um pouco quando falam que isso é a medicina alternativa, né? Porque eu digo, peraí, isso é medicina alternativa? 5.000 anos atrás se curavam pessoas com plantas. Tem uma gastrite? Legal, chá de alecrim, chá de espinheira santa, bate uma couve, vai curar qualquer gastrite, né? A pessoa não dormia bem, chá de valeriana. A pessoa tinha glicose um pouco alta, muda a alimentação, chá de insulina, chá de pata de vaca, toma balrinha, tudo coisas naturais, né? Aí veio uma indústria que ofereceu uma alternativa para quem não queria mudar seus hábitos, né? Então, assim, você tem gastrite e não quer parar de tomar café preto, a alternativa é tomar o omeprazol. Você tem uma glicose alta e não quer parar de comer farinha, a alternativa é tomar glifage. E aí dizem que a medicina alternativa é a que a gente faz? Não, a medicina alternativa é essa que ofereceu uma alternativa ao preguiçoso que não quer mudar seus hábitos, entendeu? Verdade. E aí, não me alongando, mas respondendo a pergunta, como que eu vejo que isso está acontecendo hoje, depende do momento da minha vida, tá? Por quê? Como eu praticamente só trabalho, aliás, não trabalho, né? Há 10 anos eu escolhi não trabalhar mais. Faça o que você gosta, que jamais trabalhará um dia sequer na vida. Então, como todos os dias eu venho me divertir aqui no meu consultório, eu vivo uma bolha. Eu vivo uma bolha de uma amostra muito pequena da população que está realmente se preocupando com a qualidade de vida. E quando eu estou na minha bolha, a minha visão de mundo que eu tenho é que isso é um cenário mundial, né? Então, assim, eu fico feliz, eu termino meu dia e falo que bom ver as pessoas com consciência. Só que aí, às vezes, eu tenho que sair da clínica e dar um pulinho no shopping para comprar alguma coisa, e no caminho do shopping eu passo por uma avenida onde tem um drive-thru de uma lanchonete dessas famosas aí de lanches rápidos, né, junk foods, com um M gigante na frente, e aí eu passo ali e eu vejo fila de carro no drive-thru, assim, 50 carros. Aí eu falo, meu Deus, é só lá no consultório a minha pequena bolha que eu vivo. As pessoas ainda conseguem comer comida de plástico, comida que não tem nutriente, comida morta, né? Então, assim, é uma tendência que melhorou muito em uma década, mas muito. Agora, falar que isso tem alguma representatividade na amostra do mundo, não. Isso representa
menos de 2% das pessoas do planeta que estão buscando esse caminho diferente, né? De ter o autocontrole. Dizer, autocontrole não é a palavra certa, ninguém controla, você não controla a doença, mas assim, ser protagonista e não ser um coadjuvante na história da sua vida em relação à saúde, entendeu? Então, assim, eu vejo que em uma década melhorou muito, mas muito mesmo, ao ponto de o paciente que antigamente chegava aqui e dizia, pois é, eu vim aqui ver se você não é mesmo um charlatão. Hoje, o paciente chega na minha frente e fala assim, doutor, sabe que aquele tratamento que o senhor me deu e que melhorou muito a minha vida? Pois é, eu fui na minha ginecologista e ela falou que isso aí é coisa de picareta. E aí, sabe o que eu fiz, doutor? Eu pergunto o quê? Eu troquei de ginecologista. Ou seja, o paciente já está começando a acreditar muito mais na medicina que tem essa abordagem mais integral de corpo humano do que aquela medicina extremamente segmentada que olha para a pessoa como um órgão único do corpo e que parece que não tem um cenário de um conjunto de sistemas que integra esse corpo, entendeu? Então eu vejo que isso está mudando, mas eu acredito que daqui a 10 anos, se vocês quiserem me convidar para fazer uma nova live aqui, eu acho que eu vou estar com muito mais tesão para falar sobre isso, que eu acho que vai melhorar ainda mais. Agora, doutor Samuel, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente está estudando transtorno mental, não só os casos graves, mas eu digo, por exemplo, até a porta de entrada, distúrbio do sono, uma depressão ainda que leve, transtorno de ansiedade. Tem muitos estudos já mostrando que na quase totalidade desses transtornos há a presença de inflamação, neuroinflamação, e estresse oxidativo mitocondrial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É que aí... Falar não, um pouquinho. Só uma pincelada. Depois você cria uma playlist lá no canal, só de neuroinflamação. Para falar sobre isso. É que assim, aí é que tá. Né? Quando eu falo sobre penso, logo existo, a gente tem que avaliar alguns fenômenos que vão acontecendo no mundo e a gente tem que entender que quando acontece alguma coisa em forma de endemia ou pandemia, isso merece a atenção da ciência. Tá? Por exemplo, se eu tenho numa região do Oceano Pacífico, eu tenho um canto lá que antigamente era abundante de peixe. Agora não tem um peixe vivo. Aquele canto não tem mais um peixinho vivo. Eu tenho que estudar o que está acontecendo com essa água que não tem mais capacidade de manter vida, né? Porque pode estar tendo um vazamento de uma empresa que está largando contaminante naquele mar. Eu tenho que ter esse tipo de visão, tá? Em relação a transtornos mentais, transtornos de humor, que aí vai abranger depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, e um deles que hoje eu estou com medo, porque hoje existe uma tendência de competição entre os adolescentes, porque na minha época, você ser assim, se destacar, era você ter uma mochila dos Power Rangers, era você ter um estojo do Jaspion, ninguém vai lembrar do... Poxa, eu lembro. A gente lembra, viu? A gente lembra, viu? Se chegar no Spectrum Man, então, aí a gente... Olha aí, ó. Boné de couro do Boston Celtics. Meu Deus, quando minha mãe me deu meu boné de couro do Boston Celtics, eu virei popular no meu colégio, tá? E hoje a competição pela popularidade é você receber um diagnóstico de TDAH, de déficit de atenção. Parece que o jovem que não tem esse diagnóstico, ele se sente excluído, porque virou tão comum que ele é capaz de procurar o neurologista pedindo para receber o diagnóstico para tomar uma Ritalina e um Venvanse, de tão comum que isso virou hoje, tá? Crianças com 14, 12 anos tomando antidepressivos, ansiolíticos, tá? E assim, isso é tão frequente que é óbvio que merece um olhar
mais atenção da psiquiatria, da neurologia, né? Porque o que acontece? Hoje, os pacientes que eu atendo de 40, 50 anos, eles estão adoecendo por questões emocionais, muitas vezes associados ao sofrimento de ver seus filhos doentes. Porque eles chegam aqui e eu tenho que entrevistar, eu tenho que perguntar. Você não tem noção de quantas mães estão adoecendo porque elas falam, doutor, minha filha de 12 anos, ela fala em pensar em se matar. Entendeu? Está se matando. E estão se matando. Então se automutilando, se matando. E aí é que tá. Será que isso tudo é uma tendência que agora é assim, porque está todo mundo assim, vamos aceitar que é assim, né? Então, a coisa mais inteligente que a gente pode fazer, quando enxerga que está tendo um movimento em rebanho e que isso não é um movimento para o bem, é para a doença, é tentar entender o que está acontecendo na vida dessas pessoas. E eu citei aqui jovens, mas por quê? Porque isso está acontecendo com adultos, com idosos, com todo mundo. Só que antigamente era muito menos comum em meninos de 12, 14, 16 anos. Isso era uma coisa mais comum naquela fase em que a pessoa recebe boleto para pagar. Ela começa a ficar assim quando ela tem os primeiros boletos para pagar. Agora, com 14 anos, ninguém paga boleto. E já estão começando a ter esse tipo de transtorno. E aí entra uma necessidade de entender que nós nunca tivemos acesso a uma alimentação tão tóxica como a gente tem hoje, em todos os aspectos, né? E eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo isso, porque a comunicação, ela não é o que eu falo, e sim o que a pessoa entende. E quando eu falo sobre algo que a gente percebe que também aconteceu aí nos últimos 30 anos, 40 anos, e que é algo que a gente não pode esconder, não pode falar que é uma mentira, que é o quê? A saída das mulheres de dentro de casa e indo para o mercado de trabalho. Sim, sim. E quando eu falo isso, eu sou taxado como um machista. E Deus me livre, não tem nada a ver com machismo. É apenas uma análise contextual Sim. do que aconteceu quando... E assim, eu, por exemplo, se a minha esposa ganhasse mais do que eu não teria o menor problema em eu ficar em casa cuidando da casa. Não estou dizendo que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, da alimentação. Não é a mulher, é alguém do casal, tanto homem quanto mulher, entendeu? Mas quando existia alguém do casal que ficava em casa cozinhando, preparando um molho de tomate caseiro, preparando a comida, a gente tinha menos procura por alimentos congelados de preparo rápido, né? Porque quando a gente tem o casal trabalhando fora de casa, a gente tem uma alimentação muito mais industrializada, e essa alimentação, ela precisa não estragar, então a gente se depara com uma lata de tomate com validade de 6 meses, aí eu gosto muito de usar aquela expressão, quanto mais você prolonga a vida do alimento, mais você encurta a sua própria vida, é uma regra que a gente tem que botar isso em pauta, né, dentro da nossa família, e a gente começou, então, a ver também muitos pais tentando corrigir essa ausência, não é corrigir, existe uma falta de contato com os filhos, então eles tentam compensar, essa é a palavra, uma compensação. Aí você vê aquela criança no supermercado e ela chega lá e ela é seduzida pela indústria que estuda muito bem como vender, né? Então eles vão botar lá no pacotinho do passatempo o Bob Esponja, na embalagem do Todinho, sei lá, as princesas, a Peppa Pig, sei lá. Então eles vão fazer com que a criança ela não saia do supermercado sem ganhar o que ela quer. Ela vai cair no chão, começar a se bater no chão, chorar, espernear. Aquele pai, aquela mãe com vergonha disso, né? Vai falar assim, tá bom, meu filho, é só hoje. Não é todo dia ela fala só hoje, né? E aquela criança sai do supermercado comendo um wafer, comendo um biscoito recheado, tomando
um achocolatado em caixinha. Então, já existe, desde a fase da infância, um processo inflamatório alimentar, que depois ele é ainda sobreposto com um outro processo inflamatório chamado rede social. A criança, ela começa a consumir TikTok, ela começa a ter acesso à dopamina, a muita dopamina. E também uma coisa que a gente não pode negar, que é o excesso de informação, né? Hoje, uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que um filósofo grego tinha na Grécia Antiga. Ela tem mais informação aos 7 anos. E aí tem um detalhe: excesso de informação igual a pobreza de atenção. Então, é uma criança que já não começa a ter atenção em nada, porque ela tem informação o tempo todo no celular, no tablet, na televisão, dentro de casa. Ela come errado, ela se autogoverna para dormir a hora que ela quer também. Exato. Então, ela tem uma televisão dentro do quarto, coisa que na nossa época não existia. Era uma única televisão na sala, a família se reunia, conversava, desligava a TV, todo mundo ia para o quarto dormir. Agora, e outra, e se você quisesse ficar na sala assistindo TV, a programação terminava, não tinha televisão 24 horas, né? Hoje em dia ela tem uma TV a cabo, Netflix, ela assiste a série do Casa de Papel inteira, vai até às 4 da manhã, porque ela quer acabar a série toda. Então, assim, o mundo todo está indo para um cenário que ele não tem como não terminar na tal da neuroinflamação que você muito bem trouxe aqui e que os estudos todos mostram, provam essa relação, entendeu? E a gente acha que está ruim, vai piorar, porque vai vir aí agora, então, o tal do metaverso e as pessoas, então, vão passar a viver num mundo paralelo como um bando de zumbi que não vão mais ter nem inter-relações pessoais presenciais, vai ser tudo num cenário onde ela possa ser quem ela quer, porque essa criança que está inflamada, ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem vergonha, ela é mais tímida. Agora, lá no metaverso, lá ela fala, ela conversa, ela não tem nem espinha na cara, ela usa filtro, ela alonga os cílios, ela pinta o olho da cor que ela quiser, entendeu? Então, ela é quem ela gostaria de ser, mas que no mundo real ela não consegue ser por um monte de limitações que ela tem associadas ao estilo de vida que ela vive. Nossa, eu falo demais, né? Até eu não, mas muito bom, muito bom. Então tem essa relação forte mesmo, né? Demais, e tudo isso a gente foi do tal do segundo cérebro do corpo, eu não gosto de falar assim, porque para mim chamam o intestino de o segundo cérebro do corpo. Eu chamo de primeiro, não chamo de segundo, não. Para mim já é o primeiro há muito tempo, porque o intestino é o órgão que comandará o funcionamento do cérebro. Inclusive, vale até falar aqui, porque às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas falam, é fácil falar, né? Você nunca viveu isso. Eu tomei Ritalina, né? Até o fim da faculdade, porque eu tive diagnóstico de TDAH no colégio, eu era um aluno medíocre, que não conseguia estudar, não tinha foco nenhum, recuperação, sempre em recuperação, e eu queria estudar, e eu me achava burro. Eu falava, cara, eu sou burro, só pode ser, porque eu estou querendo estudar, não é uma questão de, eu quero jogar futebol. Eu pegava o livro, eu ia estudar e eu via que não tinha capacidade de absorver, de ligar as coisas e tal. Então, eu me intitulava burro, e isso, inclusive, mexeu muito com a minha autoestima. Eu era uma pessoa que tinha vergonha de falar em público, eu tinha que falar na sala de aula, apresentar trabalho em grupo, para os meus 14, 20 colegas, eu tinha vergonha de falar para eles, entendeu? Então, eu fui vítima disso, porque hoje eu sei a minha alimentação, né? Eu sou nascido em Caxias do Sul, imagina, eu fui criado por uma nona italiana, uma mãe italiana, então a minha comida foi queijo e farinha o tempo inteiro, eu tinha um processo, eu tinha uma neuroinflamação muito grande. Hoje eu sei que o que eu tinha era um brain fog muito severo por uma neuroinflamação. Olha, que coisa. Doutor Samuel, tem uma coisa que é interessante quando a gente fala da questão de saúde, né, da alimentação, é que o corpo humano é um organismo tão extraordinário que a pessoa, às vezes, ela vai tendo hábitos e ela não vê o reflexo disso imediatamente. Mas na hora que ela começa a perceber, é um processo que já está assim há muito tempo e ela não percebeu isso, né?
que são os sinais que a pessoa poderia buscar para poder avaliar exatamente, assim, não só nos hábitos, mas na saúde mesmo, que, olha, o caminho não está bom, né? O que são os principais pontos que uma pessoa deveria se preocupar hoje com a própria saúde, com o próprio organismo, com o próprio corpo, e dizer, olha, eu estou no caminho errado? Eu estou adorando participar desse podcast, porque são perguntas mais inteligentes que vocês podiam fazer. Essa é muito sábia, parabéns, tá? Assim, ó. Aí a gente tem que avaliar também mais de um ponto aqui, tá? Primeiro, o ser humano ele tem uma capacidade adaptativa a tudo, ao que é bom e ao que é ruim, tá? Se hoje você ganhar na Mega Sena, você vai se adaptar a uma vida milionária. Logo, logo, você vai já estar voando só de primeira classe, 3 Ferrari na garagem, e aquilo ali você vai se adaptar facilmente. Aí você vai entrar na falência, é um pouco mais difícil se adaptar a perder, né? Ganhar é mais fácil. Mas você vai se adaptar a uma vida mais modesta ali e tal, né? O corpo humano, em relação à saúde, eu particularmente acredito que nós fomos feitos, somos frutos de um projeto falho, tá? Se eu tivesse tido a oportunidade de ajudar Deus a criar o corpo humano, eu não teria sido tão generoso como ele. Eu teria feito o corpo humano exatamente igual ao engenheiro que fez o meu carro, tá? Porque o meu carro, ele foi feito para andar com gasolina. E se eu for no posto e encher, o frentista errou, botou álcool, o carro não sai de lá, se sair vai andar na quadra e vai pifar. E eu vou ser obrigado a parar tudo e rever o que eu estou fazendo. Opa, eu errei, eu botei álcool, tira daqui do tanque, manda para o mecânico, vai dar uma dor de cabeça, mas vamos arrumar e botar álcool. O corpo humano não. Ele foi projetado por esse ser divino para trabalhar com alimentos naturais, das árvores, debaixo da terra, do solo, né? Só que, porventura, se você quiser encher teu tanque com combustível errado, você quiser botar nuggets, Nutella, pão, geleias industrializadas, botar toda essa parafernália de processados, embutidos, tudo isso, o que vai acontecer? O teu corpo, ele vai dar um jeito de fazer com que você continue tua vida. Só que hoje a gente fala que a gente entende que essa capacidade adaptativa ela tem uma média de 3 a 4 décadas onde você suporta sem manifestar a doença. Mais ou menos isso aí, tá? Então você é capaz de viver de 30 a 40 anos sem receber o diagnóstico do câncer, da retocolite ulcerativa, da fibromialgia, da artrite reumatoide. Você vai viver até os 40 anos, mais ou menos assim, tá? Porém, como você bem falou, o corpo vai dando alguns sinais. Só que esses sinais, eles são negligenciados por vários motivos, tá? Primeiro, porque você tem que trabalhar muito hoje. E muito mesmo. Por quê? Porque Haroldo, você tem quantos anos? Eu tô com 52. 52. Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar aqui do teu pai. Vamos lembrar do teu pai com 52 anos, tá? Qual era o aparelho de celular que teu pai tinha aos 52 anos? Nenhum. Quantas televisões tinha na tua casa quando teu pai tinha 52 anos? Eu acho que nenhuma, né? Nenhuma? Ele tá com 72? Não, 30 anos. Tinha? Não, já. Talvez tivesse 20. Uma, né? Ah, eu acho que não. Há 20 anos atrás? 20... Tinha. Talvez uma. Talvez uma. E olha lá. Uma. Era muito grande. Pequena, de tubo. De tubo. Se brincar da marca Telefunken, que nem existe mais. Ó, e ele não respondia 200 WhatsApp por hora. E essa televisão, ela ficou quanto tempo lá? Né? Sem trocar. Anos. Né? Exatamente. O teu pai ficava quanto tempo com o mesmo carro? Nossa, bastante tempo.
bastante tempo. Uns 10 anos. Qual era a necessidade financeira do teu pai? Era pouca. Hoje em dia... O preço das coisas... A Apple, ela já programa teu celular para na terceira atualização ele não funcionar mais. Te obriga a trocar de telefone a cada 2 anos no máximo. Um telefone custa R$10 mil. Um telefone top. Se você trabalha com mídia e tal, você não... Claro, tem mais barato? Óbvio que tem. Mas a pessoa que trabalha, que usa o celular, ela tem que estar com o telefone bom. A televisão da sala, ela é assim, ó. Do tubo virou plasma, do plasma LCD, do LCD continua LCD, da LCD plana, LED, agora depois LED, depois aumentou a tela, aumentou, 85, 95, agora aquela curva para o outro lado. Agora, então, agora é 4K, 8K, ou seja, se você não trocar de televisão a cada 2 anos, você vai ter vergonha de receber visita na sua casa, porque daí vira até aquela competição. Pô, eu fui na casa do meu amigo lá, o cara botou uma TV, agora ele botou um projetor, né? Aí você começa, a gente compete, assim, meio que inconscientemente, entendeu? Isso, troca de carro, trocar de carro, porque agora meu carro, ele não conecta Bluetooth, eu quero Bluetooth, eu tenho Spotify no meu celular, que eu fiz a minha própria playlist que eu quero ouvir no Spotify, eu quero ouvir o podcast aqui. Meu carro não tem Bluetooth, então eu quero um carro com Bluetooth. E aí o seguinte, não é trocar uma TV da casa, é trocar todas, porque agora todo mundo tem TV e a gente fica perseguindo coisas que precisam de muito dinheiro. Então, a gente começa a trabalhar demais. E esse excesso de trabalho faz com que a gente pare de olhar para nós mesmos. É muita atividade durante o dia. É muita atividade. A gente, ainda mais com essa conectividade toda, vocês não têm noção de quantos pacientes eu tenho que trabalham em home office, em multinacional, e a empresa fica com sede, sei lá, no Japão, na China, na Indonésia. Os caras têm que estar às 4 da manhã conversando em reunião, entendeu? E aí, esse fuso horário todo, o que vai acontecer? Você pegou e você comeu um pão de queijo e aquilo te deu dor de cabeça, ao invés de você parar para analisar esse sinal, o que você faz? Puxa a tua gavetinha, onde você tem ali uma polifarmácia, toma Neosaldina, acabou a dor de cabeça. Aí você foi almoçar, comeu ali uma lasanha com bastante trigo e queijo, a tua barriga ficou igual num peixe baiacu, você nem dá bola para aquilo ali, porque você nem está se percebendo que a tua barriga inchou. Exatamente. Aí você começa a perder a tua energia vital, só que ela vai caindo aos pouquinhos. E aí você até sabe, lá pelas tantas você fala, nossa, eu ando mais cansado, mas você tem 38 anos e você vai falar o quê? Não, mas é que eu já tô velho. Tem gente que vem aqui me procurar com 40 anos, a condição de vida toda derrubada, mas ele fala, mas eu já tenho 40, ele aceita essa ideia de que 40 anos já é normal, o cara não tá bem, entendeu? Então a gente vai aceitando, e aí tem um detalhezinho. Quando a gente perde... Você já ouviu aquela história que você deveria, em algum momento, deixar o teu telefone terminar toda a bateria para carregar, porque se você não deixar ele terminar a bateria toda, ele perde aquela noção, ele deixa de saber quando que é o final da bateria. Então ele vai te dizendo ali 80%, 60% e tal, só que pode correr o risco de você estar com 10% e acabar totalmente a bateria, porque ele perdeu a noção do que era o zero, ele perdeu a noção do que era o reset dele. E a gente vai perdendo a noção. Então, às vezes chega o paciente aqui para mim, que ele sabe que ele perdeu um pouco da qualidade, ele sabe que a energia vital dele baixou. Só que ele chega aqui, ele chega no nível, vamos dar um número lúdico, né? De 1 a 10, qualidade de vida, onde 1 é o mínimo, é horrível, 10 é o máximo. O paciente chega aqui no nível 3, ele sabe que ele está baixo, mas ele acredita que o 10 seria o 6. Ele acha que o máximo é o 6, ele perdeu a referência. Perdeu a referência. Ele perdeu a referência que existe um 10. Então ele acha que ele está um pouquinho mal, mas ele não tem ideia do que ele poderia viver se ele chegasse na sua super saúde, entendeu? Isso é um problema, é quando a gente aprende a se acostumar com o ruim.
Em qualquer situação. Quando você se acostuma com o ruim no teu casamento, o ruim no teu trabalho, o ruim com as tuas relações de amizade, o ruim com a tua saúde, a gente não pode aceitar nada menos do que o ótimo. Eu sou merecedor do ótimo. Eu não posso me contentar com pouco. E aí, respondendo à pergunta dos sinais, nossa, eu não sei se eu vou falar isso aqui, porque eu vou botar as pessoas, eu vou botá-las em terror dentro de casa. Porque 90% das pessoas ou mais vai identificar que não tem saúde. Porque, olha só, eu vou falar aqui coisas que vão vindo na minha cabeça, tá? E tenho certeza que eu vou parar antes mesmo de falar todas, tá? Olha só, você deita na cama e tem dificuldade para induzir o teu sono, você já está adoecendo. Você dorme, mas acorda durante a noite, você já está com problema. Você acorda de manhã com a sensação de que não descansou totalmente, você já está com problema. Ó, eu só dei 3 exemplozinhos de sono aqui, exatamente. Tá? Você tem refluxo, você tem azia, está com problema. Você come e a tua barriga incha, você está com problema. O teu cocô não é todo dia igual, não é bonitinho, não é aquele cocôzinho que sai facilmente, sem esforço, e que quando você passa o papel higiênico, viu que nem sujou, está até limpinho o papel higiênico, né? Se o teu cocô não for todo dia assim, você está com problema. Você tem dor de cabeça, está com problema. Você sente que depois do almoço você está cansado e tua energia baixa e você boceja, ou em qualquer momento do teu dia, final da tarde, você está com sono e cansado, você está com problema. Você pega resfriadinho, aparece um herpes, candidíase na mulher, infecção urinária, está com problema. Você tem amidalite, sinusite, otite, asma ou bronquite, você já está com o teu corpo doente. Você quer que eu continue? Eu posso ficar até amanhã. De coisas. Você tem acne, espinha. A mulher menstrua excessivamente, sangra muito, perde muito fluxo, ou tem cólica para menstruar, ou tem uma TPM horrível, irritada, depressiva, chorona, o que for. Essa mulher está doente. E a mulher, ela acha que não. Ela acha que Deus fez ela para sofrer. Eu digo, pelo amor de Deus, que Deus é esse que vai te fazer para sofrer uma vez por mês com cólica, com dor, com hemorragia. Nada disso acontece se a mulher não está inflamada. O homem está com uma dificuldade de ter ereção, de manter uma ereção, sendo que ele ainda tem menos de 60 anos de idade, ele está com um problema. É universo para tudo que é lado. Interessante, interessante. Doutor Samuel, assim, eu não teria como agradecer a disponibilidade, a generosidade do senhor estar aqui com a gente. E eu queria que, para a gente encerrar, o senhor tem essa experiência aí no consultório, se fosse para o senhor dar, assim, um conselho, que o senhor acha que é o mais importante para que as pessoas pudessem olhar e falar assim, olha, vou olhar isso, né? Eu já vou dar, siga o canal do Dr. Samuel da Lelast, tá? É um canal que eu sigo, que eu assino, tem muito conteúdo, mas para a nossa audiência aqui, fala assim, uma coisa que a pessoa poderia começar a fazer hoje para melhorar a qualidade de vida dela. Poxa, uma coisa, vamos lá, primeiro lugar, obrigado por anunciar aqui o meu canal, mas eu quero convidar vocês para mais um projeto novo meu, que começou esse mês, que é mais um canal no YouTube, que agora é o canal da Clínica da Lelast. Todos os profissionais que trabalham comigo, eles estão gerando conteúdo nesse canal. Então tem dentista, nutricionista, ginecologista, cardiologista, neurologista, tem tudo que é área. Então convido todos a também prestigiarem esse canal, tá? Bom, assim, ó, uma dica que eu dou, eu vou dar mais de uma, tá? Primeiro é o seguinte, sempre que você quiser pertencer a algum grupo, e desde que nós somos seres humanos, a gente trabalha, nosso cérebro, ele precisa do pertencimento, né? Isso é por sobrevivência. Nós morávamos no meio do mato, não tínhamos casa, e se a gente não se juntasse em tribos e grupos, a gente era vulnerável aos animais, à natureza e tal, né? Então, o pertencimento, a sensação de ter que pertencer, ela sempre existiu. Então, se juntavam em tribos, né? Uma tribo pintava o rosto, botava largador nas orelhas, a tribo lá das mulheres com argola no pescoço. Hoje a gente percebe, né? Inclusive o próprio capitalismo,
ele faz a mulher pertencer, né? Ele lança bolsas exclusivas de couro caríssimo, né? Aquela mulher que tem aquela bolsa de 200 mil reais, ela compra por quê? Para pertencer ao grupo da alta sociedade. Então, o pertencimento da pré-história, ele é usado hoje pelo neuromarketing, pelo marketing, para tudo, né? E a própria indústria que vende comida, bebida alcoólica, também faz você querer pertencer, né? Se você é rico, você vai tomar um vinho, uma garrafa de vinho de 20 mil reais. Então, poder beber aquela garrafa de vinho é pertencer ao grupo das pessoas bem-sucedidas, né? Até é interessante falar que após a Revolução Industrial, foi quando começou o advento da indústria do alimento, os alimentos enlatados, eles foram considerados o apogeu da pessoa bem-sucedida. Poder comprar alimentos enlatados era sinônimo de você ter dinheiro. Então, tudo começou sempre por esse pertencimento. Então, assim, você querer pertencer a um grupo, ok, legal, mas a coisa mais inteligente que você pode fazer é analisar o contexto todo daquele grupo, né? Por exemplo, como eu usei ali, eu falei do meu financeiro aí, né? O Saulo vinha falar comigo sobre dicas para eu poder tributar, pagar meus impostos. Daqui a pouco o Saulo chega e fala assim, cara, eu vou te ensinar aqui um truquezinho. A gente vai burlar a Receita Federal, tá? Mas você vai poupar muito dinheiro e todas as clínicas médicas aí estão fazendo isso. Ah, legal. Mas o que eu tenho que fazer inteligentemente? Eu tenho que perguntar ao Saulo, mas me conta uma coisa. E essas clínicas que estão fazendo isso aí, como é que é assim? Ninguém foi multado? Aí ele vai falar, não, até são, mas ó, a cada 10 clínicas aí que eu ensinei a fazer isso, umas 4 só foram multadas. Tem 6 que estão se dando bem e estão guardando dinheiro e tal. Aí cabe a mim pensar assim, tá, mas espera aí, eu quero fazer parte desse grupo de risco ou não, né? Então, quando você quiser fazer parte do pertencimento das pessoas que comemoram tudo comendo, bebendo, vai num jantar de formatura, se lambuza comendo bife com molho de nata, sobremesa, né? Vai num casamento, bebe até cair. Você quer fumar charutos, você quer beber álcool, quer beber vinho. Legal. Agora, vamos analisar os números. O que acontece com quem pertence a esse grupo do comer de forma inconsciente, do ser sedentário porque não tem tempo de ir para a academia. Ótimo. Quer pertencer a esse grupo? Legal. Agora, a gente tem que saber que todos os dias no Brasil, 1.600 novos casos de câncer são diagnosticados por dia. Que a cada 40 segundos, um brasileiro infarta. E a cada 5 infartados, um morre. A gente tem que saber que a cada hora 11 pessoas são amputadas no Brasil. E que após os 80 anos, a cada 2 idosos com mais de 80, um desenvolve Alzheimer. Então, legal, você quer pertencer a esse grupo? Pertença, mas sabendo que mais cedo ou mais tarde você vai ser chamado para um banquete de consequências. A vida é como um restaurante. Ninguém sai sem pagar a conta. Isso é importante saber. Então, pensar e planejar a vida considerando o futuro é a coisa mais inteligente e responsável que você pode fazer. Eu sugiro, tenha um projeto, tá? Tenha um projeto. Por quê? Existe uma coisa muito diferente entre sonho e objetivo. Eu, por exemplo, eu sonho em ganhar na Mega Sena. É um sonho. Por que é um sonho? Porque eu não jogo. Então eu sonho. É o meu sonho. Eu não jogo. Se esse fosse o meu objetivo, eu teria que ter um projeto e executá-lo. O projeto seria pegar um bilhetinho, marcar os números que eu quero e executar, indo até o caixa lá da lotérica e pagar. Não adianta eu só marcar e não executar. Então, assim, todo objetivo ele precisa de um projeto e de uma execução. Eu deixo isso muito claro para o meu paciente. Eu ajudo no projeto, eu não ajudo na execução. Um projeto sem execução não leva a lugar nenhum. Executar alguma coisa sem projeto também não vai adiantar nada.
Então, isso é o que compõe a meta do objetivo. E tenha o seu objetivo e todos os dias da sua vida, acorde e pense em como executar isso da melhor forma possível. A cada oportunidade. Você tem a oportunidade, num buffet de comida, de escolher comida, pensa assim, qual desse alimento me aproxima mais do meu objetivo e qual me afasta do meu objetivo. Isso. Você está no trânsito, o cara cortou a tua frente, você tem duas escolhas, buzinar, se estressar ou relevar. Então você também pensa, o que me aproxima do meu objetivo? É deixar passar, né? O que me afasta é me estressar, adoecer, parar o carro, botar o dedo na cara da pessoa, entendeu? De noite, chegou em casa, você tem também duas escolhas, ficar assistindo televisão até tarde ou dormir cedo. O que me afasta? Eu posso ficar até amanhã falando de situações que você tem que parar e pensar o que me afasta e o que me distancia do que eu quero para a minha vida. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante que as pessoas têm que fazer, porque eu vejo que tem muitas pessoas que não têm objetivo nenhum. Elas estão levando a vida como uma canoa no oceano que perdeu os remos. É um barco caiu o remo. E a pessoa está a depender do que as ondas vão levar ela, entendeu? É um barco então, essa é a minha dica. Pense o que você quer para o seu futuro e passe a agir coerentemente com o que você quer. As suas escolhas é que levarão para esse teu maior propósito, objetivo. Excelente, excelente. Doutor Samuel, queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no podcast Odisseia. Para a gente é uma alegria, uma honra. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui ao vivo, depois das que vão ver a gravação. E para a gente é um chamado realmente para que a gente comece a preocupar com a saúde, com essa qualidade de vida. E eu tenho certeza que a contribuição que o senhor traz é muito importante para todos nós. Haroldo, suas palavras finais. Não, agradecer também, que bacana, muita informação. E eu espero que a gente tenha outros projetos aí pela frente, viu? Vai ser muito bacana. Samuel, muito obrigado, viu? Um abraço. Coisa boa. Minutos é que eu não gasto. Muito bom. Um abraço. Mais uma vez, obrigado, doutor Samuel. Um grande abraço. E nós nos encontramos no nosso próximo episódio do podcast Odisseia.